Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Durante 13 anos Max, um Golden Retriever de olhar terno e pelagem sedosa, era parte integrante da família Miller. Sarah e David Miller o adotaram logo após o casamento, numa época em que seu apartamento ainda era pequeno e seus sonhos enormes. Eles ainda se lembravam do dia em que Max, uma bolinha de pelo desajeitada e minúscula, entrou pela primeira vez. Suas pernas eram tão curtas que ele quase tropeçava a cada passo, mas seu entusiasmo sem limites invadiu a casa desde o primeiro segundo. Este cachorrinho, cheio de energia e curiosidade, cresceu com eles, compartilhando seu cotidiano em cada detalhe. Max viu o nascimento de seu primeiro filho, Noé, e instintivamente se posicionou perto do berço como um vigilante incansável, atento ao menor som, ao menor movimento. Ele acompanhou a família em suas muitas mudanças, do primeiro pequeno apartamento em Boston para a espaçosa casa nos subúrbios arborizados de Portland. A cada novo endereço explorava cada cômodo, cada canto do jardim, como se quisesse verificar se tudo estava seguro para sua família. As férias nunca eram completas sem ele. Eles ainda se lembravam daqueles verões na praia, onde Max corria atrás das ondas com a língua de fora, deixando um rastro de patas molhadas na areia quente. Ele também estava lá para todos os desafios, os momentos de dúvida profissional, as noites de preocupação financeira, as discussões que ele interrompia apoiando a cabeça no colo de alguém, como se para lembrá-los de que o amor era mais importante do que qualquer coisa. Mas os anos se passaram. Aos poucos, o dourado flamejante de sua pelagem foi se tingindo de branco, como se o tempo tivesse coberto com um véu suave. Suas corridas frenéticas pelo jardim deram lugar a caminhadas lentas e comedidas, e seus pulos alegres para cumprimentar David ao entardecer se tornaram simples acenos de cabeça acompanhados de um lento abanar de rabo. Seus cochilos, antes pontuados por pulos alegres, ficaram mais longos, e ele frequentemente acordava com uma rigidez dolorosa nas pernas. Mas em seus olhos profundos sempre brilhou aquela luz, aquela mistura de lealdade absoluta e afeição incondicional, aquela verdade silenciosa que só os cães podem transmitir. Estou aqui para você, não importa o que aconteça. A chegada de Ethan, o caçula, não havia mudado essa lealdade. Pelo contrário, parecia tê-la fortalecido. Max, apesar da idade, encontrara nesse novo papel de protetor uma missão que ainda lhe dava um senso de propósito. Nos primeiros dias, Sarah pensou que ele apenas observaria de longe, mas logo se enganou. Assim que Ethan se acomodou no berço, Max ficou parado aos pés, como uma sentinela imóvel. Suas orelhas grandes e ligeiramente caídas se arrepiavam ao menor ruído, e seu olhar não se desviava do pequeno. Quando o bebê chorava, Max se levantava lentamente, como se avaliasse cada movimento para não assustar a frágil criatura. Ele se aproximava, cheirava o ar e então encostava a cabeça na beirada do berço, o focinho perto o suficiente para sentir a respiração de Ethan. Às vezes, Sarah o flagrava assim por minutos imóvel, em silêncio absoluto, como se estivesse garantindo a segurança da criança. Momentos de ternura não eram incomuns. Certa noite, enquanto Ethan dormia profundamente, Max colocou delicadamente a pata no lençol, bem ao lado da mãozinha gordinha do bebê, como se quisesse fazer um contato reconfortante. Sarah, comovida, tirou uma foto que guardaria com carinho, sabendo que havia acabado de capturar a própria essência do vínculo entre eles. Para Sarah, Max não era apenas um cachorro. Ele não era apenas o animal de estimação que você levava para passear ou alimentava todas as manhãs e noites. Ele era um membro de pleno direito da família. Uma testemunha discreta, mas constante de suas vidas, desde o começo humilde em um apartamento apertado até as noites animadas em sua nova casa. Desde seus sucessos profissionais até os momentos difíceis em que as lágrimas escorriam silenciosamente. Max estivera presente em cada passo do caminho. Durante as discussões, ele descansava a cabeça no colo do silencioso, como se para aliviar a tensão. Durante as comemorações, ele se esgueirava entre os convidados, feliz simplesmente por estar no centro das risadas e sorrisos. Sua presença sempre fora uma fonte silenciosa de conforto. Mas, nas últimas semanas, Sarah percebeu que algo estava mudando. Max estava com mais dificuldade para se levantar. Suas patas traseiras pareciam ter dificuldade para suportar seu peso, e suas refeições às vezes permaneciam intocadas em sua tigela. Ele não pulava mais para cumprimentar David no final do dia, simplesmente levantava a cabeça e abanava o rabo fracamente. Seus olhos, sempre tão gentis, às vezes estavam velados por um profundo cansaço,
como se uma névoa invisível viesse ofuscar a luz que sempre brilhara ali. Todas as manhãs, Sarah o encontrava deitado no mesmo lugar, e uma preocupação surda lhe dava um nó no estômago. Ela se pegava colocando a mão na lateral do corpo dele, só para sentir sua respiração constante. E cada vez que ele se sentava para olhá-la, ela sentia alívio e uma pontada no coração. Ela sabia que um dia, talvez em breve, teria que se despedir dele, mas se recusava a pensar nisso. Por enquanto, Max ainda estava ali, e ela pretendia aproveitar cada segundo passado ao seu lado. Naquela manhã, um suave sol de outono filtrava-se pelas cortinas bege da sala de estar, lançando raios dourados sobre o piso de madeira que dançava ao ritmo suave da brisa lá fora. O ar estava fresco, mas aquecido pelo aroma envolvente do café sendo preparado na cozinha. Sarah, ainda de roupão, segurava sua xícara fumegante nas mãos, saboreando aquele momento tranquilo do dia. No grande tapete de brincar, Ethan balbuciava alegremente, batendo palmas e chutando os pezinhos descalços. A poucos metros de distância, Max Ponto estava descansando em seu velho e macio tapete, o mesmo que ele tinha há anos, desgastado pelos anos, mas ainda conservando o cheiro reconfortante de casa. Sua cabeça repousava entre as patas, e seus olhos âmbar observavam a cena com uma tranquilidade quase meditativa. Sarah sorriu enquanto os observava, seu coração transbordando daquela ternura familiar que só manhãs sem urgência podem oferecer. Ela pegou sua caneca, pronta para ir até o sofá tomar seu café e ficar de olho em Ethan. Mas assim que ela começou a se mover, Max, como sempre, tentou se levantar para segui-la. Ele se apoiou nas patas dianteiras e tentou endireitar os posteriores. Um passo, depois outro, e de repente suas patas traseiras cederam. O barulho era agudo, surdo, brutal. Uma mistura de garras raspando na madeira e corpos pesados batendo no chão de parquete. Sarah sentiu o coração disparar. A xícara quase escorregou. Ela a colocou rapidamente na mesa, derramando um pouco de café no processo, e correu até ele. Velho anão, ela suspirou, sua voz tremendo de pânico, ela tentava conter. Ela imediatamente se ajoelhou ao lado de Max, deslizando as mãos sob a cabeça dele para apoiá-la. Seus dedos roçaram suas orelhas macias e ainda quentes. Max respirava rápido, rápido demais. Seus flancos subiam e desciam com esforço visível, como se cada respiração lhe custasse energia. Sarah sentiu aquele medo surdo que lhe aperta o estômago e a garganta, aquele que se sente quando se percebe que algo sério está acontecendo. Ela procurou o olhar dele e não encontrou ali dor pura, mas um cansaço profundo, uma fadiga que parecia vir de muito longe. Ela acariciou delicadamente o focinho dele, tentando tranquilizá-lo, enquanto lutava contra o nó que se formava em sua garganta. Sua mente se recusava a admitir o que seu coração já sentia. Aqueles momentos poderiam anunciar o fim. Um leve farfalhar, quase imperceptível em meio ao silêncio tenso da sala, chamou a atenção de Sarah. Ela olhou para cima e viu Ethan, aos 12 meses de idade, tirou sua manta de brincar. Suas mãozinhas se cravaram no tecido, agarrando-se com força para impulsioná-lo para frente, enquanto seus joelhos redondos deslizavam desajeitadamente no chão de parquete. Cada movimento parecia um esforço, mas seu objetivo era claro. Seu olhar, tão claro quanto um céu de inverno, nunca deixou Max. Nem por um segundo. Ele seguiu em frente com a determinação silenciosa que só crianças muito pequenas possuem, alheias a barreiras, perigos ou convenções. Sarah instintivamente estendeu a mão para detê-lo. E Ethan, espere, ela disse suavemente, com a voz ainda trêmula. Ela temia que Max, enfraquecido, se sentisse incomodado, que o menor movimento repentino o cansasse ainda mais. Mas o bebê, concentrado, continuou seu progresso, ignorando o chamado da mãe. Seu rosto expressava uma seriedade incomum para sua idade, como se soubesse que se aproximava de um momento importante. Ele finalmente alcançou a cabeça do velho retriever. Max, deitado, ainda respirava rápido, mas seus olhos se voltaram para o pequeno. Seus olhares se encontraram, e nessa troca silenciosa, houve um reconhecimento mútuo. Cada um via no outro um amigo, um aliado, um ponto de referência. Ethan então ergueu a mãozinha gordinha, os dedos ainda ligeiramente curvados pela falta de jeito da idade. Seu gesto não foi hesitante nem abrupto. Foi comedido, delicado, como se guiado por um instinto protetor. E gentilmente, com uma lentidão quase solene, ele colocou aquela mãozinha quente na bochecha de Max. Sua pele macia tocou pelo levemente áspero e quente do cachorro. Esse toque simples, porém carregado de pura ternura, pareceu suspender o tempo. A sala inteira ficou em silêncio, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Sarah sentiu os olhos marejarem,
ciente de que acabará de presenciar um gesto que nem ela nem Max jamais esqueceriam. Max voltou os olhos delicadamente para o bebê, como se tivesse despertado de um sono profundo. Não era apenas um olhar frio e mecânico. Não, naquela fração de segundo, havia algo mais profundo, mais real. Uma luz frágil, mas intensa, brilhou em seus olhos cansados. Foi um reconhecimento silencioso, quase um agradecimento, aquele pequeno ser que, com sua mera presença, reacendera nele uma centelha de esperança. Essa conexão silenciosa atravessava tudo que os separava, a diferença de idade, a língua, a espécie. No entanto, naquele momento de suspensão, pareciam falar a mesma língua, a do coração. Ethan, alheio à gravidade da situação, mas guiado por puro instinto emocional, ergueu as mãozinhas gordinhas em direção a Max. Sem hesitar, com uma gentileza quase sagrada, inclinou-se lentamente cambaleando sobre as pernas ainda instáveis, e depositou um beijo desajeitado, mas sincero, na testa do cachorro. Sarah, ajoelhada ao lado deles, observava a cena, sentindo uma onda de emoção invadi-la. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela lutou para conter, mas logo elas escorreram livremente por suas bochechas. Ela conhecia o poder do instinto animal, o laço invisível que às vezes une o homem e o animal. Mas ela nunca havia testemunhado tamanha gentileza, tamanha troca de amor puro entre dois seres tão diferentes, tão vulneráveis. Naquela carícia frágil havia toda a ternura, toda a vida que compartilhavam. Como se aquele beijo pudesse insuflar uma nova força em Max, um último suspiro para continuar lutando contra a fraqueza que o invadia. E quando Max parecia estar no fim das forças, como se estivesse prestes a se deixar levar pelo cansaço, um leve movimento interrompeu o silêncio, seu rabo abanou. Lentamente, a princípio fracamente, depois com uma clareza inconfundível, ela varreu o chão. Esse pequeno gesto, por menor que fosse, ressoou como um grito de esperança no coração de Sarah. Era um sinal de vida, uma promessa silenciosa de que, apesar de tudo, Max ainda estava lá, que ele ainda queria lutar, que ele ficaria com eles. No quarto banhado por uma luz suave, o tempo pareceu parar. Até a respiração de Ethan ficou mais silenciosa, como se ele entendesse, à sua maneira infantil, que aquele momento era precioso, sagrado. Sarah então tomou Max em seus braços, envolvendo seu velho companheiro com imenso amor, pronta para acompanhá-lo até o fim deste caminho, com a certeza de que aquele momento, aquela simples prova de esperança, ficaria gravado nela para sempre. David chegou em casa mais cedo do que o esperado naquele dia. Ao entrar pela porta da frente, imediatamente sentiu que algo incomum estava acontecendo na sala de estar. Diminuiu o passo, arregalando os olhos ao observar a cena à sua frente. Max, o velho Golden Retriever, estava deitado em seu tapete, com a cabeça delicadamente apoiada nas mãos gordinhas de Ethan. O cachorrinho calmo e quieto parecia zelar por ele como um anjo da guarda, enquanto Sarah, imóvel ao lado deles, tinha as bochechas molhadas e banhadas em lágrimas. Sarah deixou escapar um suspiro, quase um sussurro. Olha para eles. David ajoelhou-se gentilmente ao lado deles, sentindo a atmosfera carregada de emoção. Colocou a mão firme e carinhosa no pelo dourado de Max, acariciando lentamente seus flancos cansados. Com uma voz profunda, cheia de gentileza contida, ele declarou: talvez o amor cure mais do que pensamos. Naquele simples gesto e frase havia um mundo inteiro, a força silenciosa dos laços que unem uma família, a magia inexplicável da ternura compartilhada e a fé profunda no poder da esperança. Naquele dia, um novo fôlego pareceu percorrer Max. É claro que ele não galopava mais como antes, nem saltava com o vigor da juventude, mas caminhava com um pouco mais de facilidade. Seu corpo frágil respondendo melhor aos chamados da vida. Ele comeu um pouco mais, seus olhos às vezes brilhavam com um brilho renovado, e cada vez que Ethan se aproximava, Max erguia a cabeça com energia renovada, como se fosse cumprimentar seu jovem protetor. Este renascimento gentil, por mais frágil que fosse, trouxe um sopro de esperança a toda a família Miller. Eles sabiam que os dias difíceis não haviam acabado, mas este vínculo indestrutível de amor o sustentaria, acontecesse o que acontecesse. Sarah filmou a cena quase por reflexo, como se seu instinto lhe dissesse para guardar aquele momento precioso para sempre, não apenas em sua memória, mas também na do mundo. O celular tremia levemente em suas mãos, seus olhos marejados fitando a tela enquanto ela capturava aquele gesto de puro amor entre Ethan e Max. Mais tarde, quando a casa se acalmou e Max descansava em paz, Sarah, tomada por uma intensa emoção e pelo desejo de compartilhar sua história, decidiu por impulso postar o vídeo nas redes sociais.
Ela não esperava muito, apenas que alguns amigos próximos pudessem ver e sentir um pouco do que ela havia vivenciado. Mas muito rapidamente o vídeo ganhou vida própria. Em poucas horas começou a ser compartilhado, curtido e comentado. Milhares, depois centenas de milhares de pessoas em todo o país foram tocadas por essa interação simples, porém poderosa. Os comentários chegaram, cheios de emoção, gratidão e às vezes, até mesmo de esperança renovada. Este bebê nos lembrou o que significa se importar, de forma bem simples. Chorei assistindo a este vídeo. É uma lição de humanidade que todos nós deveríamos aprender. Esta imagem restaurou minha fé na bondade e na compaixão. Obrigada por compartilhar. Às vezes, os menores gestos são os maiores. Jornalistas, associações e influenciadores começaram a relatar a história, evocando essa cena como um símbolo de amor incondicional. Um exemplo da força dos laços invisíveis que unem os seres vivos, apesar de suas diferenças. Para Sarah e David, esse reconhecimento foi um bálsamo para seus corações cansados. Eles receberam mensagens de apoio de todos os lugares, convites para falar em programas de TV e até ofertas para ajudar a financiar os cuidados de Max. Mas além de toda essa emoção para eles, o mais importante continuava sendo esse pequeno milagre diário, esse vínculo único entre um bebê e um cachorro, capaz de tocar milhões de almas e nos lembrar que o amor, mesmo na dor, pode dar origem à esperança. Max viveu por mais alguns meses, cercado de carinho e carinho sem fim. Todas as manhãs, Sarah se certificava de que sua tigela de água estivesse sempre cheia, enquanto David ajeitava delicadamente seu cobertor favorito para mantê-lo aquecido. Ethan, mesmo pequeno, compreendia a importância de seu fiel amigo e passava longos momentos ao seu lado, acariciando delicadamente seu pelo dourado, com a mesma inocência e ternura que outrora reacenderam a centelha da vida em Max. O veterinário falava frequentemente da vontade de viver, enfatizando como a estimulação emocional poderia atuar como um poderoso motivador para um animal enfraquecido. Mas para a família Miller, não havia mistério nem explicação médica simples. Max se agarrou à vida porque encontrara, nos gestos gentis de Ethan, um motivo profundo para ficar. Essa conexão, invisível e silenciosa, tornará-se sua força, seu refúgio, sua última esperança. Com o passar das semanas, mesmo com os passos mais lentos, mesmo com a respiração ofegante, Max continuou a corresponder ao amor deles. Ele levantava a cabeça quando Ethan o chamava, abanava o rabo fracamente quando Sarah entrava no quarto e deixava David ajudá-lo a se levantar com infinita paciência. Então, numa manhã de inverno, enquanto a neve caía suavemente lá fora, envolvendo a casa em um cobertor branco e silencioso, Max faleceu pacificamente durante o sono, sem som ou dor. Ethan, despertado pela calma incomum, sentou-se ao lado dele. Com a simplicidade da criança que era, pousou a mão frágil mais uma vez na bochecha de Max, como se estivesse se despedindo, para transmitir todo o seu amor e gratidão. Para Sarah e David, essa história ficaria para sempre gravada em suas memórias e corações. Não era apenas uma lembrança de sua antiga companheira, mas também uma prova comovente de que mesmo à beira da morte, um coração pode encontrar o caminho de volta. De que a vida pode se agarrar à vida graças a um simples gesto de inocência, uma carícia, um beijo. Esse vínculo, formado entre um bebê e um cachorro, simboliza a própria essência do amor incondicional, um amor que transcende palavras, idades e até mesmo o tempo.